Vocês sabem que agora podemos ter o nome de dois pais e duas mães na certidão de nascimento? E que todos têm os mesmos direitos e deveres? Pois é sobre isso que vamos tratar nesse nosso curso. Olá, estudantes! Sou a professora Eveline Correia e o nosso curso versa sobre as novas famílias, multiparentalidade e a parentalidade socioafetiva. Sou professora de Direito das Famílias e advogo nessa área, e ao longo do tempo pude participar da evolução do conceito e estrutura da família, e por conseguinte da filiação. Para o melhor aprendizado e por conta da diversidade de material sobre esse tema, iremos disponibilizar na área do aluno casos concretos a serem analisados, além de e-book para complementar nossas aulas, links com jurisprudência, bibliografia e até mesmo uma filmografia, para você aprender se divertindo assistindo aos filmes, ok? Vocês sabiam que podemos ter no registro da pessoa o nome de dois pais ou duas mães? Pois vamos seguir nesse curso e entender melhor a situação. Bem, vamos iniciar falando da família antes da Constituição Federal de 1988, mais precisamente daquela advinda apenas do casamento religioso, com características matrimonializada, hierárquica e patrimonial. Atenção, pessoal! Vamos disponibilizar na área do aluno um glossário com o significado de alguns termos técnicos que, porventura, vocês tenham dúvida e, de qualquer forma, podem entrar em contato por meio do ambiente virtual que respondemos em, no máximo, 24 horas. Vamos lá. O antigo Código Civil de 1916 refletia a sociedade da época, pois o Estado ainda sofria grande influência da Igreja Católica. E, de forma preconceituosa, as famílias que não tinham como vínculo o casamento eram colocadas à margem jurídica. Quanto aos filhos, esta marginalização era visível e sofrida por toda a sociedade. A importância dada ao patrimônio e às relações que se travavam em torno dele se justificava no sentido de fixar o homem à terra e a colonização que era ligada ao patrimônio. Temos que destacar que nesta época o casamento era indissolúvel e que somente havia proteção jurídica à família derivada do mesmo. Entretanto, mesmo naquela época, já havia famílias de outras espécies, pois a sociedade vai se organizando de acordo com seus anseios, mas não havia tutela jurídica que as protegesse. Pois bem, sabemos que a sociedade vive em constante mutação e que as regras impostas, por vezes, não satisfazem os anseios. Deste modo, em 1977, por meio da Lei nº 6.515, a Lei do Divórcio, o divórcio foi permitido no Brasil e trouxe a possibilidade jurídica de novas famílias. Concluímos que a família codificada se encontrou em conflito com a realidade fática, tendo que se adaptar aos novos modelos de núcleo familiares. Daí surge a pergunta: o que a lei do divórcio tem a ver com filiação? Bom, tem que os filhos só poderiam ser tutelados juridicamente se viesse de uma relação matrimonial, e este era indissolúvel. Então, com a possibilidade jurídica de novas famílias, a filiação teve que ser revista e adaptada legislativamente, o que vem acontecendo ao longo dos anos, e é objeto do nosso estudo. Com o advento da Carta Magna de 1988, instalou-se uma nova ordem jurídica, trazendo, sobretudo, inovações relativas ao conceito e concepção de novas famílias. Como alicerce da Constituição Federal de 1988, temos o princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo uma base principiológica e esse novo contexto de família. Podemos citar, a título de exemplo, o princípio da solidariedade familiar, da igualdade entre os cônjuges e companheiros, igualdade entre os filhos, da proteção integral e a afetividade. A família é considerada um núcleo social primário e é neste ambiente que se forma a personalidade da pessoa em desenvolvimento. Assim, a família migra de uma estrutura fechada para se tornar uma estrutura plural. No artigo 226 da Constituição Federal de 1988, há previsão expressa das espécies de família, quais sejam as derivadas do matrimônio, da união estável, a monoparental e anaparental. Entretanto, este rol não é taxativo, ou seja,
novas espécies podem ser aderidas de forma a satisfazer a dignidade da pessoa humana. O doutrinador Paulo Lobo entende nesse sentido quando afirma que, no caput do artigo 226 da Constituição Federal, operou-se a mais radical transformação no tocante ao âmbito de vigência da tutela constitucional à família. Não há qualquer referência a determinado tipo de família, como ocorreu com as constituições brasileiras anteriores. Não podemos deixar de citar a família recomposta ou mosaico, que surge a partir de novos relacionamentos e a integração entre os atores destas uniões. O valor jurídico da afetividade se consagra nesta espécie familiar, na medida em que as pessoas se unem por laços afetivos. Daí surge a socioafetividade, como concretude a posse de estado de filho, ou seja, uma situação fática que se torna jurídica. E neste momento, consagramos o princípio da igualdade dos filhos. A família contemporânea está em constante mutação. E sobre esta perspectiva, tivemos em 2011, por meio da ação direta de inconstitucionalidade número 4277, a consagração da família homoafetiva, que veremos com detalhes em modo específico. Recentemente, os tribunais superiores têm admitido a família multiespécie, onde os partícipes estabelecem laços de afetividade entre o humano e o animal. E calma, pessoal, vamos falar sobre esse assunto em módulo próprio. Temos que destacar a convivência entre as pessoas da família como direito fundamental. E mesmo havendo a dissolução da relação conjugal, os laços de afeto não devem ser rompidos. Sendo assim, a estrutura familiar e a caracterização do afeto como princípio basilar das novas famílias possibilitam o surgimento da multiparentalidade, que vamos analisar em todos os seus aspectos ao longo desse curso. Estamos findando a aula de hoje e nos vemos nos próximos módulos, ok? Bons estudos!